Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui na área. O assunto desse vídeo é mudança de fase. Por que eu pedi demissão? Antes disso, vamos então passar a nossa vinheta. Bom, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo. A nossa intenção com esse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre a minha experiência de mudança de fase de vida, uma mudança de rumo de vida. E a gente sempre tem que pensar, eu acho que o mote, a parte mais importante do vídeo é o seguinte: se você não estiver contente com uma situação, você deve galgar, você deve melhorar para que você possa mudar o padrão de vida, mudar aquilo que está acontecendo com você. E assim aconteceu comigo, gostaria de passar isso para você. A primeira demissão, quando eu pedi a primeira demissão, eu estava numa situação de certa forma confortável, eu tinha em torno de uns 3 anos já num trabalho, eu trabalhava junto com a minha então namorada e a gente queria casar, né? E o trabalho em si não era um trabalho, digamos assim, que trouxesse tanta dificuldade ou que trouxesse muito algum problema. Não trazia problema para mim, era tranquilo até. Mas eu queria melhorar o padrão de vida porque eu queria casar. Então, o que a gente fez? A minha então namorada, então hoje esposa, a gente chegou, sentou junto e começou, olha só, eu vou fazer um concurso público, e aí o que a gente faz? Como é que a gente vai fazer agora? Porque eu precisava melhorar, né? Eu não estava contente da forma como estava, eu queria casar, queria ter um padrão melhor de vida, e eu queria ter uma segurança para minha família. Por isso eu optei de sair da iniciativa privada e ir para o serviço público, né? Então foi quando a gente chegou a uma conclusão de que eu ia pedir demissão e a minha namorada, ela trabalhava de caixa nessa loja e eu trabalhava de vendedor. Então ela falou assim, ó, o seguinte, a gente vai casar mesmo e tal, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar com o gasto, né, com o cursinho e tal, o que você for precisar. E aí, nesse caso, eu tinha que pegar o dinheiro, né, da indenização, aquela coisa toda do meu trabalho, e eu tinha que passar para os meus pais, que eles também dependiam desse dinheiro, né? Então, mas foi uma mudança de ótica de vida, uma nova fase. Com isso trouxe uma responsabilidade muito grande no meu estudo. E aquela ideia, né, moçada? Se a gente quer mudar de vida, a gente tem que entrar de corpo e alma. Não tem como, né? Então, como eu já sabia, cara, eu vou precisar estudar muito, porque eu tinha muita deficiência no estudo. Eu tirei o ensino fundamental e o ensino médio em supletivo. Até conto a minha história, vou deixar aqui até o link da minha história para vocês. Então, eu tive muita dificuldade, né, no período do ensino fundamental e ensino médio. Então, eu já fui trabalhar, tá? Eu comecei a trabalhar sem ter completado os estudos, o ensino fundamental ainda. Então, eu tive que fazer supletivo. Então, imagina, passei por supletivo. Para passar por um concurso público, eu precisava ter mais dedicação de qualquer outra pessoa que tivesse tido, né, o ensino regular. Concorda comigo? Então, a gente já tendo essa consciência, então a gente acabou fazendo isso. Então, a minha então namorada, Carla, ela então é o seguinte, eu vou pagar as suas despesas para o cursinho e você, com essa indenização que você vai ter e tal, já tinha um tempo de casa, então você pode deixar com seus pais e aí dá pra gente ter uma tranquilidade. Isso no ano de 1989, tá legal? Cara, mudamos de fase. Consegui passar no concurso, conto isso nessa história e tal. Consegui passar no concurso, foi muito legal, foi muito interessante. Eu passei 13 anos da minha vida como sargento, tive muito na parte operacional. Eu sempre gostei muito da parte operacional, foi uma experiência de vida muito grande. A minha filha, ela nasceu nesse momento, né, em que eu estava em cursos operacionais. Eu fiz o Guerra na Selva, fiz operações aeromóveis, fiz montanha, fiz um monte de curso operacional, gostava muito disso, estava pleno, estava muito feliz. Só que, em determinado momento, eu acabei percebendo, poxa, eu preciso dar um up, eu quero dar um up. Eu sempre lidei muito com o público, como vendedor, né, antes, e como sargento, eu lidava muito com soldados, então eu gostava muito de fazer palestra, de conversar, de estar na frente de uma tropa, conversar e tudo mais, e trazer algum ensinamento. Então eu estava estudando bastante, já estava gostando muito de estudar e tal, e eu senti, cara, eu vou fazer uma faculdade porque eu quero ser oficial do Exército. E aí foi.
Olha só, eu estava com a vida já tranquila, já era sargento, já tinha uma tranquilidade e tal, só que eu me coloquei um obstáculo, né? Eu me coloquei um obstáculo, eu quis mudar de rumo de novo. Poxa, e aí, logicamente, já com a família constituída, a família me apoiou nisso, então vamos lá, vamos virar a chavinha então. Vamos fazer então a faculdade. Então em 97 eu comecei minha faculdade. Terminei minha faculdade em 2002, né? Já recebi o meu diploma lá então em 2002. E aí, a partir de 2000, eu já comecei a estudar para o meu concurso. Eu queria ser oficial do Exército, oficial do Exército, oficial do Exército e tal. E queria ser oficial do Exército como? Eu queria ser professor de português. E não tinha jeito, eu queria ser isso. Eu podia escolher qualquer outro concurso, mas eu não ficaria feliz se não passasse por esse concurso, cara. Que é o concurso, hoje é chamado de ESFESEX. Antes era chamado de ESAEX, é o concurso para QCO, né? E aí, eu fiz a primeira vez o concurso, não passei, fiz a segunda vez, não passei, fiz a terceira vez, eu passei no concurso. Consegui, beleza, fiquei muito feliz, a família também foi ficando muito feliz também com isso e tal. Deu um retorno financeiro muito importante para minha família, deu mais estabilidade ainda, a gente teve um outro patamar de vida, e aí entra aquela coisa, né? Mudança de fase, lembra? Mudança de fase, terror não fica quieto, não fica quieto. Em 2004 eu fiz o curso, né? Foi em Salvador, maravilha, na Pituba, Salvador, Bahia, que maravilha, adoro Salvador, também por conta dessa fase da minha vida que foi muito, muito legal. E aí, quando eu cheguei, né, a Juiz de Fora, já voltando a Juiz de Fora, trabalhando no colégio militar e tal, eu sentia que a pegada do colégio militar é legal, mas é aquele ensino regular. Mas você não queria tanto, ser professor? Então você foi professor, que maravilha. Professor, tá dando aula e tudo mais. Poxa, beleza, só que eu sentia necessidade da pegada de concurso público. Eu vim estudando para esse concurso especificamente, que em torno de 1, 2, 3 vagas, mais ou menos, né, por ano que dava e tal. E aí eu senti, poxa, eu quero a pegada de concurso público. Ou eu estudo para um concurso, ou eu começo a ministrar aulas para concurso público. Daí veio a vontade de começar a ministrar cursos presenciais, fazendo turminhas pequenas e tal. E eu comecei a ministrar aulas a partir de 2005, né, em Juiz de Fora e tal. Daí em diante, eu fui começando a perceber que, poxa, eu tenho jeito para ministrar aula. Eu acho que as pessoas estão gostando do meu jeito de dar aula. E o que era interessante, muito interessante, é que enquanto eu estava dando aulas, né, no Colégio Militar, ministrando aula para concurso público, isso me deu um gancho, uma desenvoltura muito melhor no desempenho que eu tinha dentro do Colégio Militar. Para vestibulares, Enem e tal, os alunos ficavam mais satisfeitos porque a gente tinha resposta sempre na hora. Porque a cobrança do concurso público sempre foi maior. E quando a gente chegava, então, com essa bagagem do concurso público lá dentro para os alunos, isso enriquecia muito mais a aula dentro do colégio militar, dentro dos colégios militares e tal. Daí eu fui passando por fases, né? Como foi a relação com participar também de bancas de concurso público, que isso aí também foi uma coisa muito importante para o meu crescimento profissional, que isso aí também é bem interessante. E aí, moçada, chega um momento que o concurso público foi tão relevante para a minha vida, fui gostando tanto, que chegou um momento que eu poderia ter continuado na carreira, né, do Exército, mas chegou um momento que eu percebi o seguinte, olha, eu já estou bem feliz, né, ministrando aula nos concursos públicos e já tinha chegado já aos meus 30 anos dentro do Exército Brasileiro. Se eu quisesse continuar, eu sairia coronel e tal, mas eu preferi, foi uma escolha minha, já não foi mais aquela coisa de mudança de fase e tal, porque você tem que fazer isso, não. Foi uma escolha minha, então eu preferi sair não, né? Preferi a reserva remunerada, aposentar no Exército para continuar ministrando aulas, como eu faço até hoje. Logicamente, a gente vai passando sempre de fases na nossa vida, né? Essa escolha de sair do Exército não, mas ter a minha aposentadoria no Exército, os meus 30 anos de serviço público, e ministrar aula, para ficar só por conta de ministrar aula, a gente sabe que a gente fica meio receoso e tal. Mudança de fase de novo, né? E aí, a partir daí, eu comecei a perceber o seguinte na minha vida, cara, eu só faço algo que me deixa muito feliz. Por isso que estou fazendo esse vídeo para você aqui agora, por isso que eu estou aqui nesse estúdio. Eu só faço agora algo que eu realmente esteja muito feliz por fazer.
Por isso que eu amo quando eu entro ao vivo para poder fazer uma transmissão ao vivo para vocês. Por isso que eu amo quando um aluno me dá um retorno e fala assim, Terrô, eu passei naquele concurso, cara, poxa, muito obrigado. Quando vocês mandam uma mensagem pra gente, olha só, tô arrepiado aqui, ó, tá vendo só? Eu fico arrepiado. Isso que a gente fala. A questão que eu quis dizer em todo esse vídeo aqui é que as mudanças de fase na nossa vida é para quê? É para nos levar para cima. Mesmo que a vida dê uma rasteira na gente, a gente tiver uma demissão, algum problema que você teve na família e tal, ainda assim é mudança de fase. A gente tem que pegar esse conhecimento que a gente adquiriu, essa situação que a gente teve, a gente tem que burilar isso e jogar para cima. E aí eu sempre botei na minha cabeça o seguinte, eu não fico em lugar que eu não me sinta bem. Eu não fico em lugar que não me sinta bem. Eu queria que você pensasse agora. E aí? Você aí no seu estudo, você está sofrendo? Se você sentir que você está sofrendo, seu pensamento está errado. Sabe o que você tem que pensar? O sofrimento que você pensa ter agora é um sofrimento que vai passar. Porque você vai passar no concurso público, você está adquirindo conhecimento para te dar liberdade. Em toda aula, eu gosto de finalizar sempre falando o seguinte, conhecimento é liberdade. O que você está fazendo agora é ter conhecimento para você ter liberdade. Lembra aquele terror que no ano de 1987, 6, tá? Estava fazendo supletivo, né, que não tinha ainda, melhor dizendo, não tinha ainda nem o ensino fundamental completo, nem o ensino médio, e já trabalhando. Se ali, naquele momento, eu não tivesse tido a vontade de mudar, também por ajuda de amigos, por interferência da minha então namorada, esposa, minha família me dando apoio, né? Se eu não quisesse virar aquela fichinha ali, aquela chavinha ali, como poderia ter sido a consequência da minha vida agora? Como seria? Poderia continuar sendo muito feliz, como eu sou hoje, logicamente, mas com as devidas dificuldades. Concorda comigo? E aí que você tem que pensar, cara. Você quer ser, daqui a 20 anos, como? O que você quer como resultado lá na frente? Será que vale a pena ou não vale você se dedicar agora aí no seu estudo? Pense bastante nisso. Bons amigos, esse então foi o nosso bate-papo de hoje. Se você gostou desse vídeo, cara, se você gostou desse vídeo, clique aí no gostei. Se essa história, se esse vídeo, se essa mensagem que a gente está passando aqui agora for legal para mais algum amigo seu, compartilhe esse vídeo. Vai ser bem legal saber que você está ajudando também outras pessoas com esse pensamento que a gente tem colocado aqui também. Beleza? Pense sempre, estudo é liberdade. E o estudo é libertador. Prove disso, você vai gostar bastante. Grande abraço, valeu moçada!